Pessoal, nessa unidade 4, nós vamos adentrar em alguns outros parâmetros, né, desse processo do conhecimento. Nós vamos trabalhar com esses elementos realmente que vão construir esse processo do ensino da matemática. São várias concepções que nós vamos falar. Nós vamos trabalhar muito com as ideias de identificar essas características do conhecimento físico, social e lógico da matemática, bem como ela se dá nessa construção do aprendizado, né, com esse meio social, né, e desses mecanismos que estão em volta, né, ou em torno desse aluno. Então, eu vou trazer um pouco das teorias, né, eu vou buscar, como eu já havia dito para vocês lá na primeira unidade, eu vou buscar algumas teorias do Piaget, que a gente ainda não consegue... muitas pessoas criticam muito os conhecimentos piagetianos como sendo já obsoletos, mas para nós, da matemática, tem muita coisa que o Piaget trabalha e que serve bastante, principalmente nas questões metodológicas, e aí é o que a gente vai realmente conversar. Primeira coisa, né, nós estamos falando então da teoria genética, né? Essa teoria genética é como é que se desenvolve esse conhecimento dentro desse corpo, né, social que esse sujeito trabalha, né? Então isso seria uma questão. Essa epistemologia genética, cognitivista e interacionista. Na verdade, o processo cognitivista está ligado muito, né, ao Piaget e o processo interacionista ligado aos conhecimentos que envolve o Vygotsky, né? Então a gente vai perpassar por esses dois. Então, primeiro, a teoria né, do Piaget estuda a origem lógica dos conhecimentos científicos, mais especificamente como a lógica se origina e se desenvolve na criança. Como que essa criança estrutura esse pensamento, é aí que vem a ideia né, genética, né, dessa ideia da epistemologia genética, como é que esse conhecimento né, se organiza dentro desse processo estrutural que essa criança tem, dentro das suas ligações neurais e dentro dos seus processos cognitivos. Então, é uma questão voltada para o cognitivo desse aluno, tá? Então foi Jean Piaget que estudou essas questões. Ele é nascido em 1896 e ele veio falecer né, no século passado, em 1980. Um sujeito assim, que viveu muito tempo. A teoria dele é embasada nos filhos dele. Depois acho que seria interessante para quem não conhece ainda, né? Mas vocês terão outras disciplinas que vão trabalhar com as concepções de Piaget. Então aqui não é a ideia minha, não é trabalhar com quem é que foi Piaget. É buscar o referencial dele que serve a matemática. Primeiro, ele fala assim, aprender é agir sobre o objeto do conhecimento e na relação construir o seu conhecimento. Então é assim, o Piaget fala o seguinte, o conhecimento vem de dentro e sai para fora. Então eu pego o conhecimento que eu tenho, quando eu interajo com o objeto lá fora, eu produzo conhecimento. Aí tem uma das críticas, né? Porque se o sujeito não tiver referencial de dentro de si, para poder interagir com o conhecimento lá de fora, ele às vezes vai ficar um pouco à margem desse conhecimento. Por isso que é importante ter outro aqui fora. É uma das críticas que faz ao conhecimento do Piaget. Então o que ele fala? Ele fala, né, desse processo do sujeito em relação, então aqui é esse S de sujeito, em relação ao objeto. Como é que se dá essa relação nessa ação? O sujeito faz um interacionismo, né? Então é o sujeito que interage com o objeto, esse objeto dá um retorno e esse conhecimento passa a ser construído. Se o sujeito não tiver maturado para o conhecimento, esse conhecimento às vezes não acontece. Isso nas ideias do Piaget, que é extremamente criticada. Tá? Quando a gente pega, né? Então então essa aqui seria a construção então, do conhecimento para a aprendizagem. Então a aprendizagem, nesse sentido, ela vai trabalhar... Deixa eu só acabar de complementar aqui. Opa! Essa organização, ela vai ser trabalhada nessa ocorrência da aprendizagem. Primeiro, o aluno, nessa relação entre... O aluno que eu falo, não, vamos pegar o aprendente, tá? E aí seria todas as pessoas, né? O sujeito, ao se relacionar com o objeto, ele vai assimilar essa organização do conhecimento. Então, eu assimilo o conhecimento que está aqui fora. Então, está acontecendo uma coisa aqui, eu estou me envolvendo com o objeto, esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser um objeto mesmo, pode ser uma situação, eu estou me envolvendo com essa questão aqui. Eu estou assimilando esse conhecimento. Ocorre um desequilíbrio nesse processo, então quando eu assimilo esse conhecimento, eu passo a interferir com esse conhecimento, eu passo a pensar, o que será que isso aqui é? Como que ele funciona? Eu começo a mexer, eu começo a desenvolver, e aí eu vou acontecendo comigo uma questão que o Piaget fala muito, que é a questão da acomodação. Só que tem um detalhe, isso é constante.
eu acomodo, eu assimilo uma outra questão, eu desequilibro tudo isso aqui de novo e eu começo. Então, isso sempre vai acontecendo. Então, é um círculo. Eu assimilo, eu desequilibro para poder conhecer, aí eu acomodo aquilo lá, aquele conhecimento. Parece uma situação nova, eu começo a simular aquela situação nova de novo, com outra coisa que eu conheço, aí ocorre um outro desequilíbrio e ocorre uma outra acomodação. E isso é um círculo vicioso no processo de conhecimento, nas ideias do Piaget, que é essa ideia cognitivista do conhecimento. Isso vai acontecendo, né, em períodos, né, organizativos que a gente tem, né, que são as operações que a gente vai trabalhando. Então, aqui eu coloquei, de uma forma geral, as ideias que o Piaget tem. Até de 11 meses em diante, nós começamos a fazer algumas operações formais. De 7 a 11 anos, nós começamos a trabalhar com algumas operações que vão envolvendo, né, as organizações do conhecimento concreto. Depois a gente tem outros períodos, né, de anos que vai envolvendo o sensório motor e depois a gente vai conseguindo fazer essa questão do nosso pré-operatório e assim vai se dando esse conhecimento nas concepções envolvendo a parte organizativa do Piaget. Quando a gente começa, então, a trabalhar com a interação e essa relação, aí tem uma outra vertente de conhecimento que a gente fala assim, os conhecimentos não partem com efeito nem do sujeito, conhecimento somático ou introspecção, né, nem do objeto, porque a própria percepção contém uma parte considerada da organização, mas das interações entre o sujeito e o objeto, e das interações inicialmente provocadas pelas atividades espontâneas do organismo, tanto quanto pelos estímulos externos. Então, isso seria uma ideia principal das organizações que o Piaget acredita. Então, sempre o conhecimento parte do sujeito e o mundo aqui fora é aprendido, a gente desequilibra nessa organização e a gente passa realmente a se organizar nessas organizações do conhecimento. Quando a gente começa quando ele tem uma outra questão que ele vai falar também, que é a questão da cooperação. Cooperação é toda ação entre dois ou mais indivíduos, né, iguais, ou acreditando-se como tal, dito de outro modo, toda relação social na qual não intervém qualquer elemento da autoridade ou de prestígio. Cooperar na ação é operar em comum, isso é, ajustar por meio de novas operações qualitativas, né, ou métricas, de correspondência, de reciprocidade e de complementariedade. Então, o Piaget vai falar o seguinte, esse sujeito, em colaboração com o processo de fora, em cooperação com esse sujeito de fora, ele vai estruturando esse conhecimento para poder conhecer as suas organizações. Quando a gente começa a trabalhar com as ideias sócio-interacionistas, nós estamos falando das ideias do Vygotsky. O que o Vygotsky vai falar? Ele estuda o pensamento como um produto da história social ou reflexo da atividade interpessoais e das condições materiais, chamando a psicologia cultural e histórica. Então, nessa ideia é o seguinte, é o mundo aqui de fora que vai construir esse conhecimento comigo. Então, são os objetos que estão colocados nesse mundo, né? Ele vai organizar esse processo desse conhecimento e vai fazer com que esse sujeito realmente aprenda. Só que eu preciso de um mediador paralelo a isso aqui. Então, eu preciso desse mediador que está fora para que realmente as coisas aconteçam. Aprender, então, a aprendizagem é um aspecto necessário e universal do recesso, né, do desenvolvimento das funções psicológicas culturalmente organizadas, especificamente humanas. Então, nessa relação, eu tenho o sujeito e eu tenho o objeto, mas eu preciso desse sujeito de fora que vai fazer essa mediação. Então, esse conhecimento se daria de fora para dentro, no caso, né, das organizações socio-interacionistas do Vygotsky. Eu tenho o objeto lá fora, eu tenho o sujeito aprendente. Eu preciso de um mediador que vai me fazendo olhar coisas. Esse mediador pode ser o professor, pode ser a família, pode ser o meu amigo, pode ser um outro objeto, pode ser uma outra interatividade, pode ser a televisão, né? Então eu preciso de coisas que estão aqui fora para poder ajudar a fazer essa relação desse conhecimento, né, para que realmente ele possa acontecer. Nas ideias, né, dessa ideia sócio-interacionista, a gente tem o pensamento central, né, que ela vai fazer uma relação de aprendizagem, né, e desenvolvimento. Ele tem também uma posição genética, porque esse conhecimento se dá no processo cognitivo, né, então se organiza nessa ideia, né, nos processos psicológicos. Então, à medida que esse psicológico, então à medida que esse cognitivo vai se organizando, a gente vai aprendendo, né.
E aí a gente tem várias questões, né, que o processo sócio-interacionista vai nos organizar. Nós temos a questão do filogenético, né, que é o desenvolvimento da espécie humana. Então, eu preciso do desenvolvimento humano. Eu tenho a questão do sociogenético, que é a história dos grupos sociais. Eu tenho a questão do ontogenético, como é que esse indivíduo se vira no mundo. E eu tenho a questão do macrogenético, que é o desenvolvimento dos aspectos específicos do repertório psicológico dos sujeitos. Então, tudo isso precisa de ser organizado para que realmente esse conhecimento possa acontecer. Então, e eu preciso de fazer com que essas organizações se potencializem. Tem uma outra ideia também, que é do próprio Vygotsky, que ele fala da questão dessa ZDP. A ideia da ZDP é o seguinte: esse sujeito sempre está próximo ao conhecimento. Quando ele tem um mediador bom, que é esse sujeito de fora, que pode ser qualquer objeto, pode ser um sujeito, né, um indivíduo mesmo, se ele tem um bom mediador aqui fora, ele sempre vai se esbarrar nessa zona de desenvolvimento proximal, que seria a questão de ter uma realidade lá fora, juntando com o potencial que esse sujeito tem para o desenvolvimento. Então, o Vygotsky fala isso, dentro da ideia do desenvolvimento proximal, ele vai falar assim: o sujeito sempre tem potencial de desenvolvimento. Eu preciso que as coisas do mundo real possam ser estabelecidas para esse sujeito como uma questão de experiência, então eu preciso de vivenciar esse mundo, eu preciso de ter contato com esse mundo, eu preciso de entrar nesse mundo, que aí quando eu entro nesse mundo, o meu potencial é desenvolvido. E eu sempre me aproximo, mas eu tenho sempre possibilidade de aprender. Se eu não sei hoje, amanhã, se o meu mediador for bom, eu aprendo. Então, eu preciso desse mediador que está aqui fora para eu poder me desenvolver. O bom ensino é aquele em que se adianta, né, ao desenvolvimento. Então, o sujeito sempre vai desenvolvendo, né, na verdade é o seguinte: esse desenvolvimento, ele vai, o sujeito aprende para poder se desenvolver. No Piaget, o sujeito desenvolve para poder aprender. Aí é uma outra crítica também que a gente faz, né, que é uma outra organização que a gente tem em relação a essas questões. E aqui, algumas questões que a gente vai falar, principalmente quando a gente fala dessas questões do interpsicológico, né, que é esse sujeito com seus processos cognitivos, né, mas a organização dele no mundo, né, ele precisa desenvolver esse pensamento e ele precisa desenvolver essa linguagem. A linguagem, quando o sujeito vai desenvolvendo a sua organização de linguagem, ele vai desenvolvendo também o seu processo de pensamento. Isso é um conceito que vocês vão estudar em psicologia da educação e também em psicologia do desenvolvimento. Então, aí eu não vou, assim, trabalhar tão profundamente com vocês, mas é bom a gente já começar a conhecer, porque isso é um conhecimento que faz parte, né, das nossas organizações, do nosso conteúdo. Então, era isso que eu queria conversar com vocês e a gente se vê na próxima unidade.